Graça e paz aos corações que nesta manhã de sexta-feira deseja ouvir a palavra de Deus em espírito e verdade, palavras que libertam, né? Um coração que está preso a uma doutrina esta vara estranha, né? Que as pessoas às vezes se perguntam como é que pode acontecer isso, como é que pode acontecer aquilo, o que vai acontecer amanhã ou depois. Tudo está no controle de Deus. Tudo já aconteceu, já houve o arrebatamento, Jesus já veio, tá? O diabo foi destruído, estamos no reino de Deus, onde aqui há alegria e paz de espírito, para que você tranquilize seu coração. Por isso ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, para consolar todo aquele que chora, todo aquele que sofre. Eu já consolo nesta manhã sexta-feira. Por quê? Você deve crer que ele já chegou na tua vida, para não viver na mão de charlatões, na mão de falsos pastores, falsos profetas, abençoado? Quando um pastor diz, faça aqui uma campanha, uma corrente, faça aqui um voto com Deus de R$1.000, de 500, abençoado, isso aí é um falso pastor, um falso profeta, que eu digo com toda a sinceridade do meu coração. A graça que nos é revelada, todos nós que tentamos a graça, temos a revelação de Deus, ele nos mostra que são falsos profetas. Vou te mostrar aqui na Bíblia agora, eu sempre tenho mostrado, né? Mas mais umas passagens que você vê que eles deturpam a palavra de Deus. Como eu vou mencionar agora, né? O batismo da cruz e o batismo das águas. Você vai ver que antes da cruz eles não entendiam e não sabiam que o batismo era esse. Nem das águas, nem da cruz, nem sabiam que havia o Espírito Santo. Hoje você tem a Bíblia nas suas mãos para que você lê, porque se você não lê a Bíblia, o pastor vai ler e vai te enganar. Abençoa a Deus, em nome de Jesus. Eu quero você entender. Eu sei que na minha família tem pessoas que também enganam, tá? Também engana. Mas aqui eu tenho que falar a verdade. Eu fui escolhido para isso, para escolher a palavra de Deus em verdade e em espírito, que liberta um coração que está aprisionado em uma falsa doutrina, que precisam entender para receber de Deus toda a revelação. Então aqui em Mateus capítulo 21, versículo 23, tendo Jesus chegado ao templo, estamos já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então eles não sabiam que Jesus era uma autoridade. Deus enviou seu Filho amado, aquele que está lá escrito, 1 João 3,8, ele enviou aquele que é o Filho dele, Jesus de Nazaré, para que viesse destruir as obras do diabo. Ele veio, destruiu toda a obra do diabo, completou todo o mandamento, trouxe graça para nós, Espírito de verdade. Se você não crê nisso, você vai vir enganado por falsos pastores, estão aí riquíssimos, porque os incautos não entenderam a graça. E eu creio que você vai entender, em nome de Jesus, para sair da mão desses homens maus e perversos. Então, e quem te deu essa autoridade? 24. E Jesus lhe respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se disséssemos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? 26. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. 27. Então responderam a Jesus, não sabemos. Como hoje aqui, eu pergunto para vocês, o batismo de João é do céu ou é da terra? Vamos dizer que é do céu. Por quê? Estão seguindo um falso pastor. O batismo de João é o batismo das águas. Arrependimento de pecado. Os judeus passaram por essa transgressão, né? A transgressão foi tirada da lei. O juízo veio sobre os judeus. Os mortos lá estavam, ressuscitaram. E hoje estamos aqui para reinar em vida e entender esse mistério, que outrora estava oculto, hoje é da igreja. Estamos em graça, em amor e em perdão, e ele mora no nosso coração. 27. Então responderam a Jesus, não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço as coisas. Hoje você tem a Bíblia para você ler e entender. Eles não sabiam que o batismo de João era do céu ou da terra. É da terra, é dos homens. Então você não deve crer nesse batismo. Esse batismo é um falso batismo, é uma simbologia. Temos que entender a bênção de Deus.
Aqui Atos 13, 23 ao 27, 23, Atos 13, 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus Israel, o Salvador, que é Jesus. Então Deus trouxe a Israel, que é o judeu, o Salvador, que é Jesus, de Nazaré, para cumprir 613 mandamentos de ordenança que estava para se cumprir, e ele cumpriu e trouxe vida à igreja, que é você e eu. 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel. João veio para quê? Para abrir o caminho para Jesus Cristo, Deus de Nazaré. Antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Antes da cruz, aí desse batismo das águas que hoje os pastores batizam hoje, e fala que o velho homem ficou na água. É mentira do pastor. O velho homem fica na cruz, como ficou. Daqui a pouco eu vou te mostrar, você vai entender que eles mentem para todos nós. Você não pode aceitar Jesus. Não foi você que aceitou ele. Ele te escolheu para que agora você vai e dê fruto para Jesus. Onde é que está escrito que você tem que aceitar? 2 Coríntios 5, 16 e 17. A ninguém conhecemos segundo a carne. E João capítulo 15, 16 está dizendo... João capítulo 15, versículo 16, está dizendo que ele escolheu você, para que você agora vá e dê fruto para Deus, como ele escolheu a mim, para que eu esteja aqui nesta manhã de sexta-feira e dê fruto para ele, porque eu estou aqui pregando um boa nova para você, para que você entenda que você deve largar o sistema religioso, entender a graça em nome de Jesus. Então aqui batimos de arrependimento, antes da cruz, estamos depois da cruz. 20 séculos se passaram. Mas, ao completar João a sua carreira, completou a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele que cujos pés não sou digno de desatar a sandália. Jesus viria após João, né? 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Hoje você tem a salvação no teu coração e você não recebeu ainda. Você está buscando a salvação na igreja que não entendeu a graça e está te colocando um sacrifício para tu fazer, voto, corrente de libertação, campanha e outras coisas mais. Jejum de Daniel. Todas essas coisas para todos nós que estamos em graça estão mortas. Porque somos aqui um espírito revestido de carne, já com o poder de Deus dentro de nós. 26. Irmão descendentes de Abraão, vós outros que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra da salvação. 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então, por isso que eu digo, Lucas 16, 16, ficou toda a profecia, os profetas ficou tudo ali. Ali os profetas perduraram até João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 12. Ali os profetas perduraram até João Batista. Hoje você tem que entender o evangelho que Deus deu ao apóstolo Paulo, para que nós possamos crescer na graça, no amor e no conhecimento. 28. E embora João achasse nenhuma coisa de morte, causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí você vê, temos que servir o outro, aquele que citou após a morte, para que possamos dar fruto para Deus, que é Romanos capítulo 7, versículo 4. E aqui, Atos capítulo 19, versículo 1 em diante. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam? O que eles responderam, né? Antes da cruz. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Hoje, Deus já veio e trouxe o Espírito Santo para nós. Ele falou: não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 8. Então, antes da cruz. E 14, 1 ele falou: eu vou preparar lugar, que é onde você mora hoje, dentro da tua casa, no teu coração, que é a tua vida. E ele falou, João 14, 26, 28. Eu vou, mas eu volto. Ele voltou, está no nosso coração.
Então, 3. Então Paulo perguntou, em que foste batizado? Responderam, no batismo de João. É o que acontece hoje. Os irmãos todos, meus irmãos amados, que eu amo tanto, passou pelas águas. Como eu também passei pelas águas. Mas quando eu entendi o batismo de Cristo, eu recebi o Espírito Santo para quê? Para falar a verdade. Para denunciar essa manobra, esse toma lá da cá. Ele falou. Paulo falou em Atos 29, né? Capítulo 20, 29 e 30. Depois da minha partida, vai entrar no meio de vós lobos vorazes, não pouparão o rebanho. Hoje você não é rebanho. Você hoje é filho, herdeiro. E a promessa veio para você. E Jesus falou, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. João capítulo 10, versículos 7 e 8. Abençoe Deus. Se você não entender isso, você vai ver na mão de um homem. Enganando, o homem te engana, o pastor te engana. E você vai comer na mão dele, porque você também vai enganar o seu próprio. Todo pastor que faz voto, ele engana aquele que lá está com ele. Então é uma quadrilha que está aí. São charlatões. Temos que denunciar, porque ninguém pode prender ele. Porque ninguém pode prender? Porque está todo mundo envolvido, a pessoa em política. Né? Então ninguém quer detonar ninguém. Por quê? Eles querem um cargo na política. Então estão tudo misturado. Então, para falar a verdade, só quem está em graça e quem recebeu a revelação, essa é uma sexta-feira, em nome de Jesus. Então aqui eu vou te mostrar o batismo da cruz. É o que você tem dentro de você hoje, o Espírito Santo. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, porque o pecado foi abolido. O pecado era a transgressão da lei que Jesus tirou, para trazer a graça para nós. Hoje que você comete é uma obra da carne. Você erra o alvo, você não pode se autocondenar. Por quê? Não tem o que fazer hoje. Jesus falou, a carne para nada aproveita. João 6, 63. Mas temos que cuidar do nosso corpo de carne, né? Porque o Espírito está aqui dentro. Mas como você entende a graça, o Espírito está aqui dentro, vai esmurrando o seu corpo, para reduzi-lo a nada. Porque o diabo não tem poder sobre o nosso corpo. Por quê? O nosso corpo ficou na cruz. Que foi o corpo de Nazaré. O meu corpo e o seu. Mas só que as pessoas não entenderam e ficam atrás de pastores, enriquecendo pastores que estão aí roubando em nome de Jesus. 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então nós morremos para o pecado, abençoado. Não tem pecado que você possa fazer hoje que possa te condenar. Nenhuma condenação para você, Romanos 8:1. Porque você está em Cristo Jesus. É claro que se você não estiver em Cristo Jesus, você vai estar em Nazaré. Você vai ter pecado. Por quê? Você vai seguir um homem. Doutrina vara estranha, ali tem uso e costume. Aquilo que Paulo não adotou. Quando ele chegou na igreja que tinha véu. Ele falou, nós não temos costume com isso aí, de usar véu. Ele batizou a casa de Stefano, 1, 2, 3, lá em Coríntios, 1 Coríntios 17. Mas ele falou, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, que hoje está no nosso coração. 3. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. O batismo já aconteceu. O nosso velho ficou pendurado lá naquela cruz do Calvário. É como se fosse um filme hoje, você olhando o teu corpo lá com Jesus, e aqui você reinando em vida, em feita vitória. 4. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Então, por isso que aqui eu sempre falo, Romanos 5,17. A graça, ela superabundou em nossas vidas, abundantemente em nós. Por quê? Reinamos em vida, e estamos em perfeita vitória, como fala Romanos 5,17. Então você tem que entender a graça para receber o amor de Deus no seu coração. Jesus voltou, não vá buscá-lo, ele ali ou ele lá. Jesus já voltou. É dentro do meu coração que hoje ele está. Jesus chegou na minha vida e ele veio me abençoar. Ele é comigo e jamais me deixará. Jesus já voltou.
Não vá buscá-lo, ele aí ou ele lá. Jesus já voltou. É dentro do teu coração que hoje ele está. Jesus chegou na tua vida e ele veio te abençoar. Ele é contigo e jamais te deixará. Jesus voltou, não vá buscá-lo, ele ali ou ele lá. Jesus já voltou, é dentro do teu coração que hoje ele está. Jesus chegou para enxugar as suas lágrimas e ele enxugou, levou a sua dor, derramando de ti o Espírito Santo. Jesus chegou para enxugar as minhas lágrimas e ele enxugou, levou a minha dor, derramando dentro do meu coração o Espírito Santo. Abençoa Deus. Está dentro de você ele. Ele voltou, ele te ama, te ama, te ama e jamais te abandona. Ele colocou você, vem da mamãe, da minha mãe, da sua mãe, lá dentro. Já tinha o teu espírito lá dentro, abençoado. Para que você vivesse aqui, espírito de verdade. Não acreditando em campanha, em corrente, em votos que as pessoas fazem, né? Como eles falam, 2019 vai ser um ano de vitória, 2020, 2022, a benção, todo ano é um ano de vitória. Tu vê que as pessoas não mudam, continua a mesma coisa. As campanhas de Daniel continuam, as correntes de libertação continuam, buscando o Espírito Santo continua, não tem que buscar mais nada. É só crer que ele está dentro de nós. E vamos para o nosso quarto e oremos a ele, Espírito de verdade. Ele nos concede essa bênção para nós de graça. Como Romanos 5,5 diz, o Espírito Santo foi doado de graça. Então estão cobrando as pessoas, aí os incautos estão pagando, abençoado. Aí me perguntaram, por que o senhor fica julgando? Não é julgar a igreja somos nós hoje. O homem espiritual julga todas as coisas, no sentido de discernir a palavra, como fala 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 13, 14, 15, 16. O homem espiritual julga todas as coisas, para discernir a palavra. Como fala 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Leia a minha palavra, você vai reter aquilo que é bom. Não caia na mão de um agiota. Esses pastores que fazem isso aí são agiotas, abençoa Deus. Crê na palavra de Deus, em espírito de verdade. Uma noite, ouvindo a palavra, ela transformou meu coração. Jesus Cristo em espírito e verdade, ele acalmou meu coração. Hoje eu agradeço a Deus por ter me revelado o seu grande amor, gravando no meu coração palavras que são do Espírito Santo. Ao erguer hoje os meus olhos, uma luz imensa me envolveu. Meu coração senti um regozijo, tomei posse de tudo que era meu. Ao mover hoje os meus lábios, um sacrifício de louvor, é onde eu agradeço a Deus por ter me revelado esse grande amor. Abençoado e amado de Deus, em nome de Jesus. O único sacrifício que Ele quer de nós hoje é que nós o louvemos, é que nós o oremos em espírito e verdade. Como fala Hebreus capítulo 13, versículo 15. Ele quer que nós façamos sacrifício de louvor, oração, determinação. Porque quando ele falou, Pai, está consumado, ele consumou toda a obra. João 19:30. Então as obras para nós hoje já estão prontas. Que é Efésios 2:10. Nós andamos nas obras de antemão que ele preparou para mim e para você. Só que as pessoas não querem andar nessas obras. Prefere a mentira, né? Quem é o pai da mentira? É o diabo.
1 João 3,8, continua lá essa passagem. Mas o diabo foi morto na cruz do Calvário com o meu corpo, com o seu, com Jesus de Nazaré. Para que ele viesse trazer vida para a igreja. As pessoas não entendendo isso, acreditam num pastor que fala essa mentira. O diabo é uma fábula, já falei aqui, é uma fábula, é um folclore, é um mito. Como fala Tito capítulo 1, versículo 12, 13, 14, 15, 16. Então no 16, né, os irmãos amados das igrejas que eu tanto amo, mas se a graça não for revelada, vai continuar zelando ter um zelo por Deus, mas não com conhecimento, não com sabedoria, como fala Tito capítulo 1, 16. Nós temos que ser zelo por Deus e ter sabedoria e conhecimento, mas não para ter uma graça dentro de nós com libertinagem, com liberdade diferente, tá? Eu aqui não prego a graça e fico fazendo coisa errada, né? Porque as pessoas ficam me olhando para ver o que eu faço de errado, porque eu prego aqui a verdade, doa quem doer. Se é mentira, eu estou falando, está mentindo. Mas se é verdade, eu aqui aplaudo, eu bato palma e agradeço a Deus pela tua vida. Mas tem que pregar a verdade, porque o Espírito Santo já veio, está dentro de mim. Jesus voltou, está dentro de cada um de vocês que estão me ouvindo esta manhã. Mas tem que receber a graça pura de Jesus e entender esse batismo da cruz, que é o batismo dele, do Espírito Santo, que desceu para você. E você fica buscando ele aqui, ali ou lá. Não, ele falou, não me busque aqui, ali nem lá, eu vou estar dentro de vós. Gente, a profecia que ele fez, ele profetizou. Jesus profetizou, 17:20 de Lucas. Não busque aqui nem lá, e você vai para o monte buscar Jesus fazendo o quê? Você vai para o monte buscar Jesus e depois tem um passarinho preso na gaiola, prendeu o teu coleiro, teu canário na gaiola, solta o passarinho, abençoado. Não tem que prender ninguém na gaiola. Aquilo que você vai ler agora, pega sua Bíblia aqui e vai ler. Jeremias capítulo 5, versículo 6 em diante. Como é que o pastor prende as pessoas dentro das igrejas e mete a mão na carteira delas, pedindo dízimo, pedindo voto, pedindo isso, pedindo aquilo. Aí vai falar assim para mim, eu não pedi nada, deram porque quiseram. Não, há uma indução ao erro. Então os pastores induzem as pessoas a errar. E as pessoas erram e erram feio, tá? Mas Deus falou, meu povo sofre, por quê? Porque lhe falta conhecimento. Esse conhecimento que eu passo para você é para você crer somente em Deus, em mais nada. Que é Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Ele falou, eu não quero sacrifício. Eu quero perdão, amor, misericórdia, mais que holocausto. As pessoas estão sacrificando. Quanto mais sacrifício, melhor. Mas está errado, não está escrito isso. Aqui eu leio e mostro o que está escrito, para que você venha crer somente em Deus e mais nada. Você tenha uma sexta-feira maravilhosa, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Porque graças eu dou ao Pai por ter me revelado essa graça, e eu quero passar para você, que o meu copo encheu. Eu quero dividir contigo essa maravilha, que você receba no teu coração, em nome do Pai. Amém, graças a Deus.